Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 16, que está assim: Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram essências aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas foram ao sepulcro e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da entrada do sepulcro? Mas levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Estamos aqui no primeiro dia da semana, um domingo, e um domingo bem cedinho. Jesus já havia sido sepultado e já havia ressuscitado ao terceiro dia, no domingo, embora as mulheres que haviam ido para lá não o soubessem. E quando chegaram lá, enquanto caminhavam, porque elas queriam perfumar o corpo de Jesus, no caminho é que elas se preocuparam com a situação da sepultura de Jesus. Se você se lembra bem, a sepultura de Jesus foi lacrada com uma grande pedra e havia um selo ali que proibia que aquela pedra pudesse ser removida. E não somente isso, havia ali uma guarnição, soldados estavam ali para guardar o túmulo, para impedir que o seu corpo fosse roubado pelos discípulos, para que depois pudessem alegar que ele havia ressuscitado. No entanto, quando elas chegaram ali, elas viram a pedra removida, os homens, soldados ali apavorados, enfim, e puderam então ter a primeira experiência com Cristo ressurreto. O Senhor Jesus apareceu àquelas mulheres, principalmente a Maria Madalena, e revelou então que havia ressuscitado dos mortos. Meu amigo, minha amiga, eu quero apenas me deter aqui nesse grande episódio da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero me deter no versículo de número 4, o último que eu li, quando elas, levantando os olhos, notaram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. A pedra já havia sido removida. Por quem? A pedra foi removida por Deus. Deus removeu aquela pedra que impedia o acesso ao Senhor. Meu amigo, minha amiga, o que é a pedra hoje? Qual é a pedra que nos impede de ter acesso ao Senhor? Muitas vezes nós podemos dizer que a pedra que nos impede de chegarmos ao Senhor, de termos acesso ao Senhor nosso Deus, ao Senhor Jesus, é a pedra da incredulidade. Pois bem, aquela pedra representava exatamente isso, o poder romano, o poder dos líderes judeus que não criam em Jesus e, portanto, eles selaram a sepultura com aquela pedra. A pedra representava a incredulidade dos inimigos de Jesus. Hoje, o que nos impede de termos acesso a Jesus, que está vivo, assentado à direita do Pai, o que nos impede de ter acesso a Ele é a nossa incredulidade, a pedra da nossa incredulidade que precisa ser removida. Removida por aquele que é autor da nossa fé, aquele que nos concede o dom da fé. Precisa ser removida e nós precisamos entregar, portanto, o nosso coração a Jesus Cristo para que essa pedra possa ser removida. Meu amigo, minha amiga, não há nada mais triste para o nosso Senhor Jesus Cristo do que contemplar uma pessoa sem fé ou com uma mínima fé. Como ele se entristece quando nós não exercemos fé nele. Foi exatamente o que ele demonstrou quando Pedro estava ali naquele barco no meio da tempestade. Jesus estava andando sobre as águas e Pedro então pediu para que ele pudesse ir ao encontro de Jesus também andando sobre as águas e Jesus então o convidou para que pudesse vir ao seu encontro e Pedro então começa a andar, dá uns passos sobre a água, sobre as águas e começa a afundar e começa a gritar por socorro. Então Jesus vai até ele, toma-o pela mão e pergunta: por que você duvidou, homem de pequena fé? A única coisa, portanto, meu amigo, minha amiga, a pedra principal, na verdade, que nos impede de termos acesso ao Senhor Jesus é a nossa incredulidade, é a nossa falta de fé.
essa pedra precisa ser removida. E como nós podemos ter essa pedra removida? Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo e o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador pessoal. A pedra separava também o povo do seu Senhor. De um lado ficava o povo representado pelas mulheres, e lá do lado de dentro o Senhor, a separação era a pedra. A pedra, portanto, pode significar também o pecado, o nosso pecado, porque o que nos distancia de Deus são os nossos pecados. Os nossos pecados nos distanciam do Senhor. A pedra que nos separa de Deus chama-se pecado. Se nós não confessarmos os nossos pecados, nós continuaremos distantes e separados de Deus. Por isso a palavra de Deus nos ensina que nós devemos confessar os nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1,9. Quando nós confessamos, então essa pedra é removida e a nossa comunhão com Ele é restaurada. A pedra, portanto, também representa, simboliza o pecado. Essa pedra que foi removida, essa pedra havia selado a morte de Jesus. Sim, meu amigo, minha amiga, as autoridades romanas e também a liderança judaica havia colocado aquela pedra para dizer, olha, ele morreu. No entanto, quando nós lemos que a pedra havia sido removida, a mensagem é totalmente diferente. Ele não morreu. Meu amigo, minha amiga, os nossos olhos carnais não podem vê-lo hoje andando pelas ruas. Talvez as nossas mãos não possam tocá-lo, não podemos ouvi-lo falar, ensinar, proferir novamente o sermão da montanha, mas a palavra de Deus, a palavra em que cremos, a palavra nos garante que Ele está vivo. Portanto, aquela pedra não selou a morte dele. A pedra removida representa aqui a derrota da morte, a derrota do poder da morte, porque a morte não pôde segurar a vida do nosso Salvador, não pôde segurar o nosso Redentor no seu reino. A morte foi vencida, porque Jesus ressuscitou. A pedra foi removida, por isso você pode ter acesso a Ele. Por isso Ele pode responder às suas orações. Por isso Ele pode manifestar o seu amor por você e por mim. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos, nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você creia profundamente. A pedra foi removida. Jesus está vivo. Jesus está vivo e vai abençoar a sua vida se você entregar o seu coração a Ele. Entregue e seja abençoado em nome de Jesus. Amém.